Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula de Ciências, quarto ano, turma 14 AI, da Escola Municipal Professor Alda Rodrigues Neiva, professor Raimundo Júnior. Então, nós vamos trabalhar hoje com vocês na página 24 do nosso livro de ciência, o tema os grupos de seres vivos. Então, vocês lembram que nas aulas anteriores a gente começou a estudar, né, muito aprofundadamente as características dos seres vivos, não é? Vimos também como eles se relacionam, né, como eles se caracterizam. E hoje nós vamos começar a estudar como é que os seres vivos se organizam em grupos. Então, o estudo dos seres vivos permite conhecer melhor as características que são semelhantes e quais são diferentes entre eles. Por meio desses conhecimentos, os pesquisadores vêm já há muito tempo separando a enorme variedade de espécies da Terra em diferentes grupos. Dessa forma, é mais fácil estudá-los, compreendê-los e preservá-las. Vejamos a seguir as principais características de alguns grupos de seres vivos. Então, meus queridos alunos, essa ideia de separar os grupos, né, sabemos que existem diferença entre os diversos seres vivos, então não tinha como estudar todos de uma mesma forma. Então, os cientistas, pesquisadores separaram esses grupos justamente para facilitar o estudo e a classificação desses seres vivos. Então, nós vamos começar aqui com as plantas. Então, nós vimos que uma característica marcante das plantas é que quase todas as espécies são capazes de produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese. As plantas podem viver em diferentes lugares, fixas no solo, sobre outras plantas ou na água. Muitas delas servem de alimento aos animais. Então, nós temos essa imagem, né, onde a gente pode perceber uma variedade de plantas no solo, na água, né, por cima de outras plantas. Então, as plantas também são seres vivos e a característica marcante das plantas é essa capacidade que ela tem de produzir o seu próprio alimento. Olha que interessante, né? Então, as plantas elas não precisam buscar alimento, elas produzem o seu próprio alimento. Os animais. Então vamos aqui compreender as principais características dos animais. Então, os animais, diferente das plantas, os animais se alimentam de outros seres vivos, pois não têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Então, eles precisam obter esse alimento pronto e digerido, ou seja, transformado em pedaços bem pequenos. Podemos encontrar animais dos mais diversos tamanhos, dos pequeninos, como as borboletas, aos grandes, como as baleias. Eles podem ser encontrados em ambientes terrestres ou aquáticos. Aqui nós temos dois exemplos de animais, a borboleta e a baleia jubarte, né, que é um animal aquático, né, vive na água, e a baleia, a borboleta, são animais terrestres, que voam e se alimentam do néctar produzido pelas flores. Então, a gente já percebeu aqui uma diferença, não é? Entre as plantas e os animais. As plantas produzem o seu próprio alimento, já os animais se alimentam de outros seres vivos, né? Então, por isso a gente vai ter características próprias dos animais, que é de processar o alimento, né? Processar o alimento e digeri-lo para transformá-lo em energia. As águas, outra característica de animais, de seres vivos, né?
Então, ao contrário das plantas, as aves são sempre aquáticas. Vivem nos oceanos, em ambientes de água doce e em locais úmidos. Mas, assim como as plantas, as aves produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Existem muitos tipos de algas. Algumas só podem ser vistas por microscópio. Outras podem medir vários metros de comprimento. Aqui há um dado interessante que as algas, se assemelham muito com as plantas, mas difere das plantas é porque as algas sempre vai ser encontrado em ambiente aquático, sempre na água, seja na água salgada ou na água doce. Coisa bem interessante, principalmente na culinária japonesa, é que os japoneses utilizam muito as algas como alimentos, né? Então, eles comem, eles preparam, como se fosse uma verdura aqui para nós, né? Então, a nossa atividade de hoje. Primeira pergunta, a nossa atividade de hoje vai estar lá no livro de Ciência, página 25, questão 1. Então, observe as figuras abaixo, mostra alguns seres vivos em seus ambientes. Aqui nós temos a água marinha, aqui nós temos os peixes, a samambaia e o papagaio. Copie no caderno o modelo de tabela a seguir e em seguida complete as informações sobre cada ser vivo representado nas figuras. Então, qual é o ser vivo? Vocês vão pegar esse ser vivo aqui, como aqui no exemplo, na água marinha, tá? Onde é que ele vive? Em ambiente de água salgada. Como ele obtém alimento? Por meio da fotossíntese. Aí vocês vão fazer esse mesmo procedimento aqui com o peixe. Coloca o nome peixe. Onde ele vive? Como é que ele se alimenta? Samambaia, do mesmo jeito. Ser vivo. Onde ele vive? Como ele obtém alimento? Papagaio. Copia aqui embaixo. Onde o papagaio vive? Como ele obtém alimento. Certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Pela atenção de vocês, muito obrigado.